Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, e corrompeste a sua sabedoria. O diabo era bonito, meu? Tem isso na Bíblia em algum lugar dizendo que ele era bonito? Aonde está dizendo que ele era bonito para essa passagem aqui se coadunar com aquela passagem? Não há essa outra passagem dizendo que o diabo era bonito. Então não era o diabo. Não há outra passagem dizendo, o diabo era bonito, ele era um anjo de luz. Onde é que está escrito? Não tem, meu amado. Não tem lugar nenhum escrito isso. Então, aqui não está falando do diabo, está falando do rei de Tiro, porque ele era bonito mesmo, ora. Estou no 18, tá? Pela multidão, quem não viu outro vídeo, assista o vídeo anterior. Ezequiel 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Te tornei em cinzas. O diabo foi tornado em cinzas, meu amado. Ou o diabo está por aí ainda? Claro que o diabo está por aí, não foi tornado em cinzas. E aqui já tornou, porque a profecia foi lá atrás, no capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. No capítulo 11 virou lamentação contra o rei de Tiro. A profecia já foi, já se cumpriu. O rei de Tiro já morreu, já virou cinza, eu te tornei cinzas. Deus tornou já o diabo em cinzas? Então não é o rei de Tiro. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. E o diabo não tem comércio, cara. Não vende, não compra nada, ele só faz arruaça. Não é um ser humano para ter comércio. Quem era ser humano era o rei de Tiro, só que morreu. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Um grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Aí depois vem profecia contra Sidom, profecia contra o Egito. Aí segue as profecias. E nenhum desses outros também era figura do demônio, não. Podemos dizer até assim, olha, eles faziam a vontade de Satanás. Não tem como negar. Eles não eram de Deus, era de Satanás, tudo bem. Agora aqui, o que está falando aqui, Deus está falando para ele e automaticamente, supostamente contando uma história sobre Satanás, isso não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Então, meu amado, eu quero ver com você aqui, porque as pessoas falam, não, mas o diabo foi jogado do céu. Jesus disse isso. Jesus falou que viu o diabo sendo jogado, que ele caiu como um raio lá do céu. Meu amado, Jesus é louco? Jesus é maluco? Jesus vai estar falando aqui de uma coisa e de repente falar um trechinho pequenininho de uma coisa que aconteceu. Lá, claro que não, meu amado. Jesus não está falando sobre isso não, isso não existe. Isso é uma coxa de retalho. Vamos abrir nessa passagem que está em Lucas. Vamos ler o 14, Lucas. Ele começa assim, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Pô, aqui Tiro, se fosse Tiro o rei de Tiro, fosse o demônio, como é que o demônio teria menos rigor? O demônio vai ter menos rigor do que a nação de Israel, que ele está falando aqui? Ele está falando aqui contra a nação lá, contra as pessoas que não aceitaram ele. Está entendendo? Aí eu pergunto a você, vai ter menos rigor para o demônio? Ele fala aqui, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Se o rei de Tiro é o demônio, a figura do demônio, então ele está falando automaticamente que para o demônio vai ter menos rigor. Mas não vai, porque o rei de Tiro não é o demônio. Não é esse Lúcifer, não é Satanás. Nem Lúcifer é Satanás, está tudo confuso. Eles confundiram tudo. É na confusão que se tira proveito, meu amado. É apagando as luzes que se saqueia todo mundo numa festa. É dando uma trombadinha de frente, outra de lado, que os garotos de rua roubam as pessoas, porque criam uma confusão, eles metem a mão na carteira nessa confusão. E também com Lúcifer é isso, há uma confusão formada, para se tirar proveito. Vamos seguir aqui, do 14 vamos para o 17, olha. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhe, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. O que aconteceu? Os discípulos não tinham expulsado o demônio ainda, isso era novo para eles. Você está entendendo? Era uma atividade nova expulsar demônio. E os discípulos ficaram maravilhados, falando, Senhor, até os demônios nos sujeitam. E Jesus fala, eu estava daqui e eu via quando Satanás caiu como um raio lá para poder invadir aqueles corpos lá, que você expulsou eles de lá. É isso que Jesus está falando.
Ou Jesus é maluco, é Pinel? Os discípulos estão falando uma coisa, Jesus fala assim, eu vi lá no princípio, lá, quando Deus expulsou ele lá, que ele era o querumbi ungido, que ele era o regente da orquestra. Jesus é maluco de estar falando de um assunto e mudar para outro? Claro que não, meu amado. Jesus está falando naquele momento ali. Olha só, é como você falar assim, ó. Rapaz, eu vi um incêndio que estava lá, a casa pegando fogo. Aí você fala, eu vi o carro de bombeiro passando aqui para ir lá para agora. É isso, é esse assunto que ele está falando. Isso é óbvio. Está entendendo, meu amado? É porque eles costuraram essa história de Lúcifer numa coxa de retalhos. E aí pega um pedacinho de cada lado, sem contexto nenhum, sem nexo, para dizer que é isso que eles querem dizer. É assim que eles fazem para tomar dinheiro de todo mundo há muito tempo. É conjecturando coisa que não tem como conjecturar. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele já fala assim, eu vi Satanás caindo do céu. Já fala vi, não é via. Está escrito aqui, eu via. Eu via porque, não, você está certo. Os demônios estavam ali, vocês não expulsaram? Claro, eu estava aqui, ó. Eu via Satanás caindo lá, vindo naquelas pessoas e se possuindo delas, com seus demônios ali. Você expulsou aqueles demônios, está certo. É isso. É isso. Outra parte que eles usam também, mas o anjo Miguel foi quem contendeu com esse dragão e jogou o dragão lá de cima, o diabo, lá no céu. Eles misturam tudo, aí vai lá no Apocalipse falar do futuro, meu amado. Apocalipse está falando do futuro e é uma sequência de fatos. Eu vou ler com você onde eles falam aqui, ó. A mulher e o dragão, capítulo 12, vamos no verso 1. Capítulo 12, verso 1. Ouviu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida. Aí a mulher, então vamos lá, a mulher estava grávida, aí no 3, e viu outro sinal no céu, era um grande dragão, e viu também a cauda do dragão no 4, e deu à luz um filho à mulher no 5, e a mulher fugiu para o deserto no 6, e houve uma batalha no céu no 7, e Miguel e os seus anjos batalharam com o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui, meu amado, houve uma sequência de fatos para isso acontecer. Repara bem, começa no 12. Ele está falando aqui, o João na ilha de Patmos, na revelação de Apocalipse, ele está falando de algo que vai acontecer em um instante, em um momento no futuro vai acontecer isso. Você está entendendo? É na 7ª trombeta que vai acontecer isso. Já foi tocada a 7ª trombeta? Não. Então isso ainda não aconteceu. Porque para haver essa batalha no céu, vai ter que uma mulher grávida ter dado à luz. Já deu à luz uma mulher grávida deu à luz lá no início do mundo? Antes dessa história de Satanás ser o anjo de luz? Claro que não. Essa mulher fugiu para o deserto lá no início do mundo, no início das eras, antes de Satanás, quando era anjo querubim ser jogado do céu? Claro que não. Isso ainda vai acontecer. Isso é um fato que vai acontecer. O anjo Gabriel vai contender com Satanás, que não é Lúcifer, e vai derrubar ele lá de cima quando a 7ª trombeta soar. Isso não tem a ver com o passado, não, meu amado. Isso é ilusão. Falam isso para te enganar a vida toda, para costurar essa coxa de retalhos que Jerônimo, da Igreja Católica, São Jerônimo, fez a simboladeira toda lá atrás. Você está entendendo? Então, na verdade, não há no Apocalipse, que é o livro da revelação futura, falando de um momento no princípio do tempo. Teria que estar em Gênesis, por exemplo, mas não em Apocalipse. Porque aqui fala de um fato que vai ocorrer. E esse fato vai ocorrer dentro de uma sequência. Você está entendendo? Se essa queda do demônio na briga com o anjo Miguel tivesse ocorrido no princípio, não haveria antes do princípio a mulher fugindo para o deserto, uma mulher ficando grávida, uma mulher tendo filho. Não haveria essas sequências que acabou culminando com essa batalha do anjo Gabriel, do anjo Miguel, que jogou lá de cima, né, essa serpente que é o diabo, né? Anjo Miguel. Então, meu amado, outras passagens que usam muito para poder embasar isso, de que Jesus via quando Satanás caía como um raio. Jesus não estava falando disso, definitivamente. Leia o contexto todo e você vai ver que não estava falando. O rei de Tiro não é, de maneira nenhuma, não é Satanás.